Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast, canal Mais 7 Bíblico, ok? Já quero te agradecer por estar aqui, né? Eu dei um aviso ontem nas redes sociais, nas mídias sociais do Mais 7 Bíblico, falando sobre esse episódio. Pois eu acredito que esse episódio pode e vai dar norte, vai nortear a vida de muita gente que vai estar assistindo e ouvindo, ok? Eu digo assistindo e ouvindo porque aqui no YouTube você assiste, tá bom? Então você vai ver a imagem, tudo certinho. Agora, quem está nos ouvindo nas plataformas de stream de áudio vai estar ouvindo apenas, tá bom? Excetuando pelo Spotify, que agora também dá para colocar vídeo, né? Então o mesmo vídeo que vem aqui para o YouTube vai para a plataforma do Spotify, tá bom? Então já quero te agradecer por estar aqui, tá bom? Já peço que você nos ajude divulgando o podcast Mais 7 Bíblico. Você pode fazer isso compartilhando o vídeo, compartilhando a tela, tá bom? Printando a tela do aplicativo do stream de áudio e compartilhando no seu status do WhatsApp, story do Instagram e falando, olha, é um episódio que pode mudar a vida, amém? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o episódio de hoje. Como foi divulgado ontem, o tema é uma passagem só de ida. Do que fala esse tema, Rogério? Esse tema vai falar sobre o dever de persistir, tá? Nós não podemos desistir jamais. E tem um versículo, na verdade tem vários, tá bom? Mas eu escolhi um versículo bíblico para descrever isso, tá? Para descrever isso, para discorrer, baseado naquilo que aconteceu, a gente dá o pontapé inicial para eu tentar explicar em poucos minutos, para o vídeo não ficar longo, o que aconteceu ali e qual o nosso dever depois de aprender esse mais 7, tá bom? Então já pega aí papel e caneta, que eu vou colocar na tela aqui o versículo. O versículo diz o seguinte, ó. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Primeiro livro da história dos reis de Israel, 1 Reis, capítulo 19, versículo 21. Tá ok? Vou deixar aí na tela, porque se você quiser anotar, você anota, tá bom? Como não está tomando aqui, não está tomando espaço muito do vídeo aqui, então ele pode permanecer. Vamos lá, pessoal, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte, Eliseu não sabe, mas Deus falou para Elias escolher ele como sucessor. A Bíblia fala que Deus olhou para ele e falou, vai lá e unge Eliseu, filho de Safate, profeta em seu lugar. Então Deus escolheu Eliseu, ele talvez não sabia, mas ele foi escolhido por Deus. Quando Elias passa por ele e joga a capa, ele toma uma decisão, ele diz o seguinte, olha, deixa eu ir beijar meu pai e minha mãe e voltarei e te servirei, tá? A cabeça de Eliseu estava firme de que ele seria servo no início, depois. Se ele fosse um bom servo, ele se tornaria um bom senhor. Esse é um princípio de vida, tá? Ninguém nunca pode levantar para ensinar se nunca sentou para aprender, tá? Não existe lógica em alguém levantar para ensinar que nunca sentou para aprender, tá bom? Então todo mundo primeiro passa pelo período onde você precisa sentar e aprender. Você precisa sentar para aprender, para depois levantar para ensinar. Então já guarda isso daí, tá bom? E aí Eliseu, ele entende esse segredo e ele diz, olha, me deixa beijar meus pais, eu voltarei e te servirei. Elias olha para ele e permite. Quando ele vai, a Bíblia fala, isso aqui foi na hora que Elias permitiu ele ir. A Bíblia fala que ao invés de beijar pai e mãe, sabe o que ele faz? Ele vai onde estavam os bois, mata os 2 bois que ele estava usando, né? Ele pega a madeira do canzil, do aparelho, da canga, como está aqui, não sei como é que se chama aí na sua cidade, onde você está nos assistindo, está nos ouvindo, né? Nem sei se está, graças a Deus o podcast Mais 7 Bíblico já está em 10 países do mundo, né? Então nós estamos em 4 cidades, 4 estados dos Estados Unidos da América, estamos em 18 estados do Brasil, estamos em 3 estados da França, ok? Estamos no Canadá, estamos na Índia, estamos na Alemanha, ok? Estamos na Irlanda, estamos, meu irmão, estamos chegando em muitos lugares, graças a Deus e graças a você, ouvinte, ok? Então, não sei como é que chama aí onde você está nos ouvindo, mas basicamente ele pegou a madeira do aparelho que era usado no boi para arar a terra, tá bom?
E a Bíblia fala que ele faz então uma fogueira para cozinhar a carne. Ele cozinha a carne, está dizendo, olha, e cozinhou a carne, tá bom? Depois disso, ele pega a carne e dá ao povo e o povo come. Então, só depois que ele mata os bois, olha que curioso daqui. Depois que ele mata os bois, é claro, que eu não sou inocente o bastante, né? E responsável bastante para dizer que eu tenho certeza que ele não cumprimentou os pais. Até porque, tecnicamente, depois que isso aconteceu, ele viu os pais poucas vezes, tá bom? Existe até uma teoria de que ele nunca mais viu os pais. E os pais não ligavam porque ele foi chamado por Deus, enfim. Tá? Ou bem difícil se algo assim acontecer hoje, né? Excetuando raras exceções. Mas enfim. Mas a Bíblia se preocupa em dizer que ele foi queimar os aparelhos e matar os bois. Então sabe qual é a lição aqui? Eu vou te ensinar qual é a lição aqui. Ele queimou a ponte com o passado. Apesar dele estar no presente, ouça isso, guarde isso aqui. Apesar dele estar no presente, ele está sabendo, ele tinha convicção de que no futuro, aqueles carros, aquele trabalho poderia ser um motivo para ele pensar em desistir quando as coisas ficassem difíceis. Quando Eliseu faz isso, sabe o que Eliseu faz? Ele está dizendo assim, ó, pode dar o que der, eu não volto mais. Se Elias não me quiser mais, a gente vai ter que resolver, porque voltar para cá não dá mais, porque eu não tenho nem mais o que fazer. Você entende o que está acontecendo aqui ou não? Você consegue entender o que Eliseu está fazendo? Eliseu, ele está se eliminando, ele está se livrando da possibilidade de desistir. Ele está eliminando uma ponte que ficaria com o passado, entendeu? Quando chegasse o futuro. Uau! Ele estava dizendo, eu não vou desistir, Elias pode me rejeitar, Elias pode dizer que não me quer mais, mas eu não volto mais para cá. A gente vai ter que dar certo agora. Você entende? Aí tem uma história que fala que um grande general, né, nas suas cruzadas, quando foi lutar contra um exército que era um pouco maior que o dele, pelo menos em fala, né? Pelo menos em fala, não tinha as métricas que nós temos hoje, tecnologicamente falando, diz que era mais poderoso do que o dele. Ele percebeu que os guardas estavam um pouco meio amedrontados, então ele usa uma estratégia. Olha a estratégia que ele usa. Quando todos os seus navios aportam na praia do país que ele está para atacar, ele dá uma ordem aos seus soldados, afundem os navios. O pessoal ficou sem entender, como assim, afundar navio? Não faz sentido isso, afundar os navios, nós vamos morrer, né? E aí alguém com mais coragem, alguém mais próximo a ele, fala assim, Senhor, não entendemos a ordem de afundar os navios, o que significa isso? Ele diz o seguinte, ele fala, olha, é isso mesmo, é para afundar os navios, porque agora ou a gente ganha ou a gente ganha, não existe outra possibilidade. Uau, você entende ou não? Porque se eles não ganhassem, eles morreriam, fugir não dava mais, esquece fugir, você entende? Aí a gente volta para a Bíblia, vamos voltar para a Bíblia, tá? Vamos voltar para a Bíblia, entenda bem, desistir não é uma opção, meu irmão. Ah, mas está difícil, continua. Ah, o obstáculo é muito grande, continua, vai dar certo. Ah, mas eu não consigo acreditar que vou ganhar. Continua e comece a acreditar. Por quê? É isso que vai te levar ao sucesso. Ok? Primeiro vamos para a Bíblia. Na Bíblia a gente encontra Jesus chamando os seus discípulos. Ok? E quando ele começa a escolher os seus discípulos, ele chama Pedro, né? E quando ele chama Pedro, Pedro está fazendo o quê? Pedro está pescando. Pedro está pescando. Né? Pedro pescou, não pegou nada e a gente sabe da história. Tá? O que acontece depois? Pedro larga tudo e vai com ele. É uma atitude fantástica, mas preste atenção num detalhe. Pedro não rasgou rede e não afundou o barco. Está entendendo ou não? Pedro não botou fogo na rede e nem afundou o barco. O que significa? Que Pedro foi embora, mas a rede e o barco ficou lá prontinho. Um dia que ele quisesse voltar, era só ele voltar. O que aconteceu quando Jesus foi crucificado? Você conhece a história. A Bíblia diz que quando Jesus já está ressurreto, Jesus precisa visitar Pedro. E Pedro está fazendo o quê? Pescando. Pedro está pescando. Por que Pedro está pescando? Porque ele voltou a fazer o que fazia quando o negócio deu ruim.
Os 2 discípulos no caminho de Emaús largaram tudo para seguir Jesus. Quando Jesus morreu, o que eles fazem? Eles voltam para Emaús. Você entende? Quando você tem uma opção para voltar, quando as coisas, no primeiro sinal das coisas dando errado, ou está muito difícil, você volta. Você quer voltar. Agora, se você não tem mais para onde voltar, você vai para onde? Ou dá certo, meu irmão. Você entende isso? Ou dá certo ou eu tô pego, porque tem que dar certo, porque eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho lugar para voltar. Você entende? É aí que está o segredo. Quando você queima as pontes com o passado, acontece isso aqui que aconteceu com Eliseu. Eliseu tinha que dar certo com Elias, graças a Deus deu. Graças a Deus deu certo, Elias é ascendido aos céus, Deus arrebata Elias, né? A capa desce, Eliseu pega e assume o chamado de Elias, uma porção dobrada do espírito de Elias, que estava em Elias, ok? Você sabe da história. Mas a atitude dele, na verdade, eu costumo dizer, ouça isso, que Eliseu não venceu quando pegou a capa de Elias. Eliseu venceu quando queimou a ponte com o passado. Pedro não fez isso, quando o negócio deu ruim, ele voltou. Ou seja, a persistência ainda vai ser o melhor caminho para você atingir os seus objetivos. Aí tem uma pesquisa que não é mais Bíblia, não é mais nada, tá bom, meu irmão? Presta atenção nisso. Existe uma pesquisa de 40 anos, que o escritor, é um escritor que fez essa pesquisa para escrever um livro de um sucesso absurdo, ok? Ele chegou à conclusão do seguinte, que o sucesso de alguém é devido a 85% de persistência e só 15% de talento. Então ouça isso. 85% de persistência e só 15% de talento. O que significa isso? Significa que não importa quão talentoso você é. Se você não for esforçado, você não vai. Se você não persistir no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento de aparentemente uma derrota, você vai perder. Você não vai para lugar nenhum. E é fácil de você perceber, fazer uma análise de como você está. Presta atenção, de como você é. Sabe aquele curso que você não terminou porque estava difícil demais? Sabe aquela faculdade que você não conseguiu pagar? Sabe? A gente sempre tem uma desculpa, né? Você não conseguiu pagar. Sabe aquele trabalho que você ia ser promovido, mas você não aguentou o povo te cobrando? Sabe? Sabe aquilo que você deixou para trás? Sabe aquela proposta que você abandonou quando você viu que estava difícil demais? Sabe aquilo que você desistiu de fazer? Está pegando ou não? É isso que você precisa avaliar. É isso que você precisa avaliar. É por isso que você não atingiu ainda os teus objetivos e o teu sucesso. Por quê? Porque toda vez que o negócio fica ruim, você para. Toda vez que o negócio dificulta, você para. Toda vez que o negócio começa a zangar, você para. Meu irmão, você não vai para lugar nenhum, ouça isso. Você precisa mudar o teu padrão mental. Você precisa reconfigurar a sua mente. Ok? Você precisa reconfigurar a sua mente com um padrão de persistência. Por isso que o nome desse canal é Mais 7 Bíblico, porque a ideia é reconfigurar a tua mente a partir dos mais 7 descritos, escondidos, né? Escondidos na palavra de Deus, na Bíblia. Ok? Então você precisa aprender isso. Desistir não é uma opção. Quando você começar a fazer algo, meu irmão, vá até o final. Nem que você chegue lá se arrastando, mas que a tua mente entenda que você termina tudo que você começa. Porque se você não conseguir terminar o que começa, meu irmão, você não vai para lugar nenhum. Okay? Aprenda isso, guarde isso no seu coração. Não vamos prosseguir, não vamos continuar, porque nós já demos esticada bem no vídeo. Mas eu tenho certeza que o teor, tá? O segredo você pegou. Assista esse vídeo quantas vezes você precisar, mas não pare de assistir esse vídeo enquanto a tua mente não estiver configurada com um nível elevado de persistência. Eu vou prosseguir, eu vou conseguir até o final, eu não vou parar, nunca mais eu paro, porque agora eu sei qual é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é persistir. Ok? Então guarde isso no seu coração, anota o que você tem que anotar, assista quantas vezes precisar, envie para aquela pessoa que não consegue terminar o que começa,
não consegue acreditar que vai dar certo, não consegue persistir, ok? Envia lá para ele, para ela, tá bom? E eu já te agradeço por nos assistir até aqui. Nos ajude compartilhando. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, curta esse vídeo, tá bom? Que haja paz dentro do teu coração, que haja prosperidade dentro do teu lar. E até o próximo episódio, se assim o nosso Deus permitir. Tchau, tchau.